adaptação significa sobreviver, significa poder construir e ter uma vida que consiga articular-se dentro do contexto no qual está inserido. E como hoje percebemos tanta dificuldade das pessoas de adaptar-se, né? Adaptar-se às regras, às normas, aos limites, adaptar-se às suas próprias limitações intelectuais, físicas, cognitivas, as limitações culturais, financeiras, adaptar-se àquilo que é teu, adaptar-se àquilo que lhe identifica. Muitas vezes essa inabilidade em adaptar-se traz seríssimos prejuízos, comprometimentos ao desenvolvimento da pessoa. Os nossos ancestrais, eles viviam em cavernas, né? E antes do conhecimento e da aquisição do poder sobre o fogo, e antes da elaboração de ferramentas que serviam também como armas de defesa, os homens das cavernas, né? Eles eram seres primitivos e precisavam se adaptar àquela rotina, aquele ambiente hostil no qual eles moravam, viviam. E ali eles tinham que se defender, né? Tinham que sobreviver aos ataques dos animais que naquela época eram os seus caçadores. Por que eles viviam nas cavernas? Porque era uma maneira já de se proteger. Então, uma caverna, você se defende, porque você está indo para um espaço, para um lugar onde não existe, tá, um perigo de ter algo que invada aquele espaço sem ser por um único lugar. Então ele teria a possibilidade sempre de se defender ou de reagir ou de alguma maneira conseguir contra-atacar. Com a invenção da fogueira, do fogo, o fogo também já era uma maneira de você se defender. Então o fogo, o homem, a caverna, o homem na caverna, dentro com aquele fogo, se sentia muito mais protegido, porque o fogo também acabava espantando os seus caçadores. E o homem teve que se adaptar, né? Teve que criar maneiras, ferramentas, formas de sobreviver e depois também se adaptar à forma, à maneira de conseguir alimentos para poder manter-se vivo. Então, o instinto de sobrevivência sempre foi algo que motivou o homem, o ser humano, a buscar sempre novas maneiras, novas alternativas para sobreviver, para suplantar as dificuldades, para superar os problemas e também para conseguir resolver dentro do contexto, né, na qual se insere as dificuldades que colocavam o ser humano muitas vezes em situações de desvantagem. Bom, eu trago isso como uma reflexão porque uma das questões, um dos sentimentos, né, universais que todas as pessoas no mundo possuem é o medo. E por que o medo? O medo, segundo a psicanálise, inclusive trazida por Jung, aquela questão do inconsciente coletivo, o quanto o medo está implícito em todos nós, né? Porque tem uma teoria que fala que nós trazemos o medo conosco desde o tempo das cavernas. Então existe uma transgeracionalidade nisso, né? Então o medo ele foi sendo perpetuado de geração para geração a partir destas experiências dos nossos antigos ancestrais. É interessante porque desta maneira eu trago aqui uma reflexão antropológica do homem, antropos, homem, né? O estudo do homem, da cultura do homem, da forma como o homem evoluiu, e já introduzo também um pouco daquilo que se chama de psicanálise, né? Da análise do nosso psiquismo e o que o nosso inconsciente pode trazer como informação, como legado de outras gerações. Então, abordar a transgeracionalidade implica em avaliar e analisar as gerações que me antecederam. Dito isto, a adaptação também está muito ligada à sobrevivência. A adaptação está ligada a obter êxito, sucesso. A adaptação está ligada também a estabelecer vínculos, estabelecer relações de amizade,
A adaptação está também relacionada ao ato de estabelecer relações afetivas, amorosas, ao trabalho, adaptar-se ao trabalho, adaptar-se às rotinas, adaptar-se às demandas da vida, adaptar-se às demandas da sociedade. Então, adaptação significa sobreviver, significa poder construir e ter uma vida que consiga articular-se dentro do contexto no qual está inserido. E como hoje percebemos tanta dificuldade das pessoas de adaptar-se, né? Adaptar-se às regras, às normas, aos limites, adaptar-se às suas próprias limitações intelectuais, físicas, cognitivas, as limitações culturais, financeiras, adaptar-se àquilo que é teu, adaptar-se àquilo que lhe identifica, né? Muitas vezes essa falta de habilidade, essa inabilidade em adaptar-se, traz seríssimos prejuízos, seríssimos comprometimentos ao desenvolvimento da pessoa. Eu preciso construir um processo de adaptação dentro desse contexto, partindo do pressuposto que eu possuo habilidades que vão me permitir evoluir neste processo de adaptação e também vou possuir fraquezas, pontos fracos, imperfeições que podem vir a prejudicar a minha adaptação a determinados tipos de situações. E o que eu observo hoje, percebendo muito na nossa prática clínica, é uma incapacidade das pessoas de ser feliz, de obter êxito, sucesso, de se sentir plenamente realizado, de se sentir mais seguro, de ter mais confiança, ter mais autoestima. É uma incapacidade ou uma inabilidade nesta necessidade de adaptação. Adaptar-se muitas vezes implica em aceitar o limite. Adaptar-se muitas vezes é ter que ser humilde, é ter que ser maduro diante de determinadas situações e problemas que a vida nos impõe. Adaptar-se a uma perda, adaptar-se a uma conquista, adaptar-se a uma mudança de status social, adaptar-se a uma mudança geográfica, adaptar-se à amizade, adaptar-se na escola, a adaptação. A adaptação exige da pessoa muito mais do que ela pressupõe. Para que isso aconteça de uma maneira cada vez mais saudável na vida da pessoa, ela precisa, com o tempo, adquirir recursos emocionais que permitam a ela lidar melhor com as frustrações, com as decepções. Ela precisa de recursos afetivos que permitam a ela saber melhor o que é gostar, o que é não gostar, o que é amar, o que é não amar, como ela pode produzir sensações e sentimentos positivos que também transmitam às pessoas que estão ao seu redor essas características humanas mais sublimes. A adaptação é essencialmente a capacidade da pessoa em lidar com a sua realidade de uma forma objetiva e realista, sem distorções, sem medos que façam a pessoa retroagir, paralisar-se, fugir, negar. Adaptar-se é ter que lidar com a realidade, com aquilo que se impõe como demanda e estar apto a produzir diante dessa demanda uma resposta que se adapte, que se adeque, que se encaixe de forma eficiente, de forma eficaz com aquilo que se coloca, que se instala muitas vezes como um problema. Dentro desse contexto, desse processo de adaptação, podemos pensar da seguinte maneira: se a pessoa não possui modelos mentais saudáveis, modelos mentais produtivos, ao invés de obter êxito nesta adaptação, ou seja, conseguir se adaptar, mas obtendo por meio da adaptação um aprendizado e um crescimento, ela às vezes busca uma adaptação negativa, ela não se permite lidar de uma maneira
objetiva, de uma maneira realista, de uma maneira afirmativa em relação a isso. Ela muitas vezes pode vir a se submeter a determinadas situações, não acreditando ou não percebendo que pode, neste processo de adaptação, realizar também uma contribuição, uma intervenção, ou seja, atuar de forma ativa para que neste processo de adaptação exista um crescimento e existe uma mudança que pode ser depois verificada, tanto no próprio comportamento, na própria vida da pessoa, como também influenciando aquilo que está ao seu redor. A adaptação, ela muitas vezes também vai permitir a você realizar mudanças significativas dentro desse contexto no qual você é inserido. Adaptar-se a determinado ambiente não é se submeter pura e simplesmente. Adaptar-se a determinado ambiente, a determinada cultura, a determinadas relações, a determinados trabalhos, né? Adaptar-se pode ser, no primeiro momento, uma maneira de sobreviver, uma forma de sobreviver, mas com inteligência você pode transformar esta maneira, essa forma de sobreviver em algo muito mais potencialmente positivo para você. Porque quando eu me adapto e consigo ter sobre aquilo um certo controle, né, eu também poderei ter no outro momento uma convicção mais plena diante daquela situação para tomar uma decisão que venha a atender os meus anseios, os meus objetivos pessoais, permitindo à minha pessoa, permitindo ao indivíduo um crescimento diante daquilo que está acontecendo. Percebam como que adaptar-se pode também significar crescimento, evolução, maturidade, sucesso, êxito. Se eu tenho ou apresento muita dificuldade na adaptação a novos cenários, pode ser que eu tenha características na minha personalidade, pode ser que eu tenha crenças limitantes, pode ser que eu tenha modelos mentais disfuncionais, pode ser que cada uma dessas instâncias que eu acabei de trazer, aspectos, existam individualmente, separadamente, mas se todas essas questões estiverem presentes numa única pessoa, tornando essa pessoa menos produtiva, mais resistente a estas adaptações, a essas demandas que a vida lhe impõe. É aquilo que a gente às vezes ouve das pessoas. Eu sou assim e eu não vou mudar. Eu não consigo me adaptar a esse tipo de comportamento. Eu não consigo me relacionar com determinadas pessoas. Eu tenho muita dificuldade de estar presente em determinados eventos sociais, determinados eventos familiares. Veja, eu não estou falando de pessoas que possuem uma vida saudável, uma vida social saudável e que, claro, conseguem com o tempo ter uma percepção melhor do que lhe faz bem e do que não lhe faz bem. Né? São pessoas que às vezes, mesmo compreendendo que determinados ambientes não serão muito saudáveis, agradáveis, mas ela muitas vezes se esforça para estar, porque naquele momento, naquela determinada situação, ela precisa realizar uma ação mais proativa em prol de um outro tipo de objetivo, de uma possibilidade, ou até mesmo para satisfazer, ou até mesmo para atender uma demanda que não é necessariamente da pessoa, mas, por exemplo, da mãe, da esposa, do amigo. Então, às vezes você se coloca, às vezes você até se esforça para estar em determinados lugares, com determinadas pessoas, em determinados ambientes, determinados cursos, né? Determinados eventos, não porque você quer, não porque você gosta, não porque você curte aquilo, né? Assim como também existem momentos em que você se coloca em determinadas situações, se insere em determinados contextos, sabendo que não é o ideal, até mesmo porque não gostaria de estar ali, mas você até se submete, você até permite que isso aconteça na sua vida. Mas veja, é você que está permitindo, é você quem está gerenciando aquilo, é você quem está no controle daquela situação. Eu estou
realizando ou fazendo isto porque eu estou, de alguma maneira, com um objetivo maior, né? Aquilo me serve, né, para atender uma outra demanda, uma outra expectativa, e às vezes, né, para atender uma demanda profissional, uma demanda acadêmica, uma demanda social, uma demanda familiar. Eu até compreendo, até entendo que aquilo não é legal para mim, no entanto eu até realizo, porque eu penso num outro bem, num bem comum, num bem coletivo. Eu não estou falando para essas pessoas que com certeza têm uma percepção mais sensível disto e não se submetem ou não vivem se submetendo a situações que só fazem mal a elas. Eu estou falando muito dessas pessoas que generalizam, né? E tem muita dificuldade com muitas coisas. Diante, às vezes, de situações comuns, situações do cotidiano, apresentam, de fato, comportamentos bem inadequados, muita resistência, dificuldade no estabelecimento de relações sociais, dificuldade para realizar ou ter sucesso ou êxito profissional, ou ter dificuldade nas suas relações afetivas, amorosas. Pessoas que têm dificuldade de adaptação tendem a terem frustrações maiores, decepções maiores, são pessoas que tendem a ter um processo de isolamento maior, de queixas maiores, de não conseguirem ter uma percepção positiva, uma perspectiva mais positiva da vida. São pessoas que muitas vezes se entristecem, se vitimizam e acabam não evoluindo de uma maneira segura, madura, para um processo de conquista, para um processo de amadurecimento, para um processo de realização na própria vida. Eu hoje queria falar sobre adaptação para chamar a atenção de vocês do que existe, né, por trás de uma habilidade que aparentemente é realizada por nós no dia a dia. Para você que consegue, por exemplo, mesmo sem conhecer ninguém, fazer uma viagem sozinha, sozinho, para você que consegue, por exemplo, ir a um cinema sozinho, para você que consegue estar numa festa e socializar-se, para você que consegue ter um bom desempenho na faculdade, no trabalho, se relaciona com as pessoas. Parece que é algo tão simples, né? Mas para algumas pessoas são, às vezes, verdadeiros desafios, né? Realizarem essas atividades do nosso cotidiano. E existem muitas pessoas que sofrem por causa disso, né? Que sofrem e não percebem que poderiam ter muito mais leveza, muito mais suavidade, que poderiam realmente usufruir e experimentar dessas situações de uma forma muito mais prazerosa, muito mais realizadora. É importante observarmos e percebermos o seguinte, que nem sempre o que somos, de fato, é o que deveríamos. Ou seja, aquilo que talvez você pense que eu sou assim mesmo, eu tenho essa dificuldade, olha, eu sou assim mesmo, realmente não consigo me relacionar bem com as pessoas, olha, eu sou assim mesmo, eu não gosto de frequentar festas, olha, eu sou assim mesmo. Não, você muitas vezes é fruto, né, de modelos mentais disfuncionais e de crenças limitantes que impedem você de experimentar as coisas boas da vida. Esta incapacidade de se adaptar, essa incapacidade de se ambientar, esta incapacidade às vezes de se posicionar diante da vida é o que traz a você, no decorrer dos anos, uma sensação muito ruim de menos-valia, de insegurança. É isso que muitas vezes influencia nos medos, né, que impede as pessoas às vezes de quererem ir além do que acham que podem. Então às vezes os nossos limites, eles não são ultrapassados porque nós temos a nítida percepção de que aquilo ali é o que determina quem eu sou. E às vezes esses limites são autoimpostos, né? Quando você começa a participar de um processo de mudança dos seus modelos mentais e começa a perceber
o real potencial que existe dentro de você e começa de fato a se organizar melhor emocionalmente, a ter uma percepção melhor de quem você é, a descobrir de fato as características humanísticas essenciais e sublimes que possuem você, quando você começa a ter contato com isso, você começa a ter um olhar totalmente novo e diferente em relação a tudo. E aí a perspectiva muda, o seu horizonte se amplia, e aí você às vezes chega até a dizer, nossa, eu não acredito que durante tanto tempo eu acreditei nestas minhas verdades. E aí você vai perceber que essas verdades, na verdade, eram crenças limitantes, alimentadas por modelos mentais disfuncionais que impossibilitavam você de alcançar de fato o seu melhor. Fique atento, fique atenta, fique comigo, me acompanhe. Muito mais a ser dito. Grande abraço.